Olá pessoal, uma ótima segunda-feira! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mãe e Filha! Chega um pouquinho pra cá, meu amor. O vídeo de hoje, minha gente, é um vídeo muito interessante, um assunto que está em alta aí nessas últimas semanas, né, Sarinha? E você não pode perder. Nos inteiramos e aqui estamos, né, para falar sobre. Para quem não me conhece, sou Miriam, mãe de 2 filhos, professora missionária e faço parte deste lindo canal. E eu sou Sara, sou estudante, sou musicista e sou cantora juvenil. Muito bem, minha gente, hoje nós vamos fazer uma resenha sobre um filme que está em alta aí, um filme A Forja, né, Sarinha? Filme maravilhoso, que fala muito sobre a realidade dos jovens, né? O que você achou, Sarinha? Gente, é um filme muito bom. Fala muito também sobre oração, fé, responsabilidade principalmente. E também fala bastante amor, carinho, que tem um pelo outro, assim. As virtudes, né? Isso, e uma amizade assim leal, uma amizade verdadeira. Muito bem, gente, o nosso dia de domingo foi maravilhoso, né? Vocês viram que nós tomamos nosso cafezinho, aí tivemos almoço em família e à tarde nós fomos ver o filme que está em alta. Esse filme está nos cinemas ainda. E segundo pesquisas, ele vai ser um dos mais vistos desse ano ainda, né? E eu acredito, pelo conteúdo desse filme maravilhoso. Então, nós temos ali, de personagens, nós temos o Isaías, né, que era um jovem. Aí nós temos a Clara, que era a sua mãe. Temos o Josué Moure, a sua esposa, e os funcionários, né, da empresa. E vamos começar a falar um pouquinho sobre o Isaías, né? Isaías é o protagonista. Do filme, né, gente? Então, o Isaías, ele era um jovem maior de idade, ele tinha já seus 19 anos, e só que ele era viciado no videogame, né, Sara? Ele não estudava e nem trabalhava. Não queria saber de estudar, não queria saber de trabalhar, não queria responsabilidades, e também um jovem que não tinha uma estrutura familiar adequada que a sociedade exige para dar certo. Né? Ele era viciado em videogame e jogar basquete. Isso. E quando sua mãe pedia algum favor, ele nunca estava disponível, né? Por conta de estar envolvido com jogos. Então, e era assim, absurdamente exagerado, né? Ele vivia para os jogos. Quando ele não estava na quadra, ele estava no seu quarto trancado, jogando. E o mundo ia girando, o mundo ia andando e ele ali no mundinho dele, naquele quarto isolado. É o que acontece hoje com os nossos adolescentes, que não querem saber de responsabilidades, não querem saber de comprometimento. Eu sei por disso, porque eu sou professora e eu convivo com isso e muitas mães vêm reclamar. E também reflete lá na escola, gente. E eles não querem. Um aluno se negar a fazer uma avaliação, se negar a fazer uma recuperação. Não são todos, mas tem uma grande galerinha aí que faz isso, gente. E assim, você não está preocupado em tirar uma nota boa, você não está preocupado com o seu futuro, em desenvolver, em crescer na vida. A maioria está sem perspectiva, isso é preocupante, né? E esse jovem era, sim, o Isaías. E a sua mãe, como que era a sua mãe? Sua mãe batalhava muito. Preocupadíssima com a falta de responsabilidade do filho. E aí,
No começo, né, do filme, ela dá o ultimato nele. Sim, mas antes do ultimato, vamos lembrar o que essa mãe dele fazia. Mãe dele cabeleireira, trabalhava aí praticamente 3 períodos aí para dar conta de sustentar a família, porque o pai havia abandonado o lar. E ela fazia aí papel de pai e mãe batalhando. Eu me identifico com isso, gente. Tá? Os meus filhos nunca receberam pensão, não, de pai. E, e assim, trabalho também de manhã, tarde, à noite, né, para dar o melhor para minha família, para os meus filhos. Hoje o meu filho mais velho não está mais comigo, porque ele já tomou o rumo dali. Mas eu tenho a Sarinha, né? E eu não vou deixar a desejar nessa parte, por quê? Porque eu tenho responsabilidade, comprometimento. Se eu sou uma mãe, eu tenho que assumir com as minhas responsabilidades, né? Não é porque é, né, que aconteceram tantas situações que eu crio os meus filhos sozinhas que eu vou deixar que você relapse, que você deixar de assumir com as minhas responsabilidades. Então essa Clara, mãe do Isaías, ela era assim, batalhadora, né? E além de nem meu irmão, né, nunca temos recebendo pensão, né? Também quase nunca ganhamos carinho dos nossos próprios pais, né? Uhum. E aí, o que acontece? Aquele menino era revoltado, né? Porque também viu as traições que o pai, né, fazia para a mãe dele. Eu também passei por isso, gente. Passei por diversas traições aí, né? Então, assim, mas não deixei a peteca cair, como dizem, né? Não deixei, né? Me firmei em Deus e que é, né, o principal, é o primordial na minha vida e me dediquei à minha família, né? Então, essa Clara, ela fez a mesma coisa, né? E só que ela estava numa situação preocupadíssima com seu filho, né? Uma falta de responsabilidade. Sim, e ela estava sustentando um garoto folgado que só comia e jogava videogame e já era maior de idade. Acontece muito na nossa sociedade, acontece bastante. E aí ela deu um ultimato, como a Sarinha falou, né, Sara? Como que ela fez? Ela disse pra ele que ele tinha um mês pra ele arranjar um emprego e começar a pagar o aluguel. E afinal, né, era só ela que estava sustentando e trabalhando ali para conseguir pagar o aluguel da casa. Então ele tinha um mês para conseguir um trabalho para ele conseguir pelo menos pagar o primeiro aluguel com 19 Uhum. anos. Eu acredito ali, pelo que eu vi no filme, que ela não queria cobrar o aluguel dele, mas que ela queria chamar ele para responsabilidade, né? Aí ela falou: você tem um mês para arrumar um emprego e começar a pagar o aluguel aqui de casa. Ele até perguntou: da minha casa? Né? Ela disse: como sua casa? Né? Então, assim, aí com isso ele teve que se despertar e correr atrás, né, Sara? No início, gente, ele ia, via que estava fechado e não persistia para procurar um emprego. Ele voltava para casa, né? Ele nem voltava para casa, ele ia jogar basquete. Isso. Até que um dia a mãe dele se atrasou num compromisso lá, porque ele tinha pegado o carro dela, né? E chegou atrasado, enfim. Aí, a avó dele era uma mulher de muita oração, né? A velhinha fervorosa. E sempre estava ali orando para que Deus fizesse uma obra na vida dele, que ele tomasse uma posição de homem, né? E até que um dia ele caiu na porta de uma empresa, né, que vendia produtos de academia, é isso? Uhum. Sarinha, olha para lá, você está sendo filmada. E ele começou a assinar um cadastro ali da empresa, né? E ele não tratou assim, meio desleixado daquele jeito dele. Nisso veio
o dono da empresa, né, Sara? É. E aí quis conversar com ele e tal, e ele, aquela gíria toda, e rasgou o contrato, não quis saber, né? Teve essa reação assim, mas mesmo assim, aquele homem deu um voto de confiança para ele, deu um cartão e falou que se ele resolvesse, ele poderia vir conversar com ele, né? Então, assim, ele acreditou, né? Ou seja, ele acreditou no potencial, né, daquele moço. Nós professores também somos assim, né? Muitos chegam e falam, isso aí é um projeto de marginal, mas o professor, ele acredita que com a sua semente lançada todo dia, aquela pessoa pode mudar, né? Eu acredito muito mais, gente, né? Sou missionária também e acredito que as pessoas podem mudar. Se derem chance para mudança, é capaz de mudar. Deus é capaz de entrar assim que a pessoa der chance, abrir o seu coração, né? Deus é capaz de mudar. E a sua mãe orando, sua avó orando, não desistindo de orar, não desistindo dele em oração. E o que acontece? Ele refletiu um pouco, olhou aquele cartãozinho lá deitado na sua cama e resolveu ir conversar com o seu Josué, que era o dono da empresa, né? E o seu Josué tinha falado para ele, né, o que ele queria ser, né? Que futuro que ele pretendia ser, que homem que ele queria se tornar, né? E quais eram as suas perspectivas de vida, né? E ele resolveu que ele queria mudar. E ele chegou lá na empresa, né? Sara, e nos primeiros dias ele conseguiu cumprir com seus compromissos? No primeiro dia ele chegou no horário. No segundo dia ele chegou no horário. Afinal, ele estava mais ou menos no treinamento ainda do primeiro turno dele. Sim. No terceiro dia, o que acontece? Do segundo pro terceiro dia, e ele tinha que trabalhar de manhã cedo, ele ficou jogando videogame. A mãe dele ainda alertou, né, que ele tinha que levantar cedo. E era meia-noite, e ele tinha que levantar cedo para trabalhar. Era a folga dele. Então ele dormiu, né? Tarde da noite, foi dormir. Acordou atrasado. Ele chegou na empresa, ele esqueceu um cartãozinho que passa assim na porta. Pra abrir a porta. Pra ele poder entrar. Então ele teve que bater na porta. Ele se atrasou até bater o ponto 45 minutos. E aí as outras pessoas não poderiam fazer o trabalho dele. Por quê? Porque senão ia atrasar a função delas também, né? Então, assim, numa empresa é um conjunto, né? Que um depende do outro. E cada um tem sua função, cada um tem sua responsabilidade, né? E assim, o seu Josué começou a trabalhar muito e falando, né, tanto da responsabilidade quanto da vida cristã, né? E foi assim, tentando conscientizar ele, até que ele foi mudando, né? Ele resolveu entregar a vida dele para Cristo, né? E o que acontece? E ele começou a investir na vida desse garoto. E eles tratavam ele assim, ele e a dona... Esqueci o nome da mulher do... Esqueci. Agora esqueci. Da esposa do seu Josué. Começaram a tratar ele como filho. Daí depois descobriram que eles tinham um filho que faleceu, né, aos seus 17 anos e tal. E é uma história bem longa, Se eu não me né? engano, o nome do filho que faleceu deles era Jake, né? E assim, ó, aquele jovem, né, ele precisava de uma mudança assim radical, né? Mas ele deu chance para ele mesmo. Não ele sozinho, né? Não uma iniciativa dele sozinho, mas através das intercessoras da família, né? Que era a avó e a mãe, que estavam pedindo para Deus que ele fosse uma pessoa do bem, né? Um
rapaz com responsabilidade. E milagrosamente, Deus foi fazendo a obra na vida daquele moço. Ele foi se tornando tão responsável que as pessoas que olhavam para ele não acreditavam que era aquele mesmo rapaz. Tanto é que ele quis fazer uma piadinha quando ele era assim bem virado ainda para uma Menina que trabalhava numa cafeteria. isso. E chegou lá, né, com uns chavecos assim meio doido. O pai da menina jogou ele para fora da cafeteria, né? Ele nem gostava de café, foi lá só pra fazer um grau pra menina. E aí ele falou, nunca mais volta aqui e tal, foi bem mal criado com o homem. Depois que ele teve a transformação, ele foi lá pedir desculpa pro homem, né? O homem ficou assim, verdade que ele estava fazendo isso? Aí ele ainda falou, né? Não é o mesmo garoto que veio aqui. E aí, assim, ele foi tendo muita disciplina, que o patrão dele tinha um grupo de, uma espécie de um discipulado, né? Que se chamava A Forja. A Forja. E aí, através desse discipulado, vamos dizer assim, de uma escola, assim, né? Ele começou a receber muitas orientações através da Bíblia, né, através da ética que foi passada para ele. Ele foi aproveitando cada minuto e se transformando numa pessoa muito responsável. Né? A mãe dele ficou com orgulho dele, assim, prazer assim de ser mãe daquele jovem tão educado e responsável, né? E aí fala de perdão também, ele tinha uma revolta muito grande, né? E através da disciplina e da fé ele se tornou um cidadão do bem, tanto é que ele ficou muito respeitado na empresa, né? Gente, posso falar dos pedidos da empresa? Então, eles tinham contas, e tinha conta missionária, conta pastoral, que eles não podiam fechar. E eles tinham que fazer 3.000 pedidos. Só que eles tinham que passar a noite lá. E aí ele chegou lá, né? O Isaías chegou lá e falou que ele ia tentar. Era pra eles tentarem. E, né, se desse errado, a culpa ia ser dele, porque ele que decidiu tomar a iniciativa. Então, depois que ele falou, ele encorajou todo mundo, para todo mundo poder participar. Então, todos da equipe estavam lá para poder ajudar. E ninguém sabia disso, né? O Josué não sabia disso, o que estava acontecendo. Então, eles começaram a trabalhar o mais rápido possível. E tinham, vamos dizer assim, que controlava um robô, né? Ou outra pessoa da equipe que controlava robôs que tinham lá, né? Pra carregar caixa e levar e tal, né? Transportar. E aí a mulher do Josué ligou pra ele, falando que era pra ele controlar. E eles iam orientando ele, o robô 5 no portão 10. Ia falando assim. Até que eles terminaram dos robôs. E aí eles estavam com 2.700 e poucas. E aí finalmente eles tinham terminado o pedido. E quando chegou lá, né? Que era impossível fazer, né? Sim, passaram a noite lá, E quando chegou lá, o dono, né, os motoristas do caminhão, chegaram lá, provaram e eles levaram. E aí o Isaías ainda teve a coragem, ia ser só 5 anos, né, mais da conta. E ele teve a coragem de falar pra conta durar mais 7 anos. E ele conseguiu, o negócio foi fechado. Era assim, uma parceria, uma negociação entre empresas, né? Ou seja, que a empresa do Josué iria fazer a parceria com eles por mais 5 anos, se conseguisse fazer esse pedido, essa entrega, né, que eles pediram. E era impossível porque eles teriam horas e horas para trabalhar para dar conta. E o Isaías, ele tomou essa responsabilidade para si e eles trabalharam aceleradamente a noite inteira para dar conta de 3.000 produtos, né?
E, e assim seria impossível só por eles. Mas só que os robôs, eles iriam ajudar. Mas mesmo com robôs, eles não dariam conta apenas da metade. Mas aí ele pediu oração para a avó, pediu oração para a mãe. E começaram assim com muitas táticas bem rápidas, né? Recebi um lanche ali mesmo trabalhando e tal. E porque teriam que dar conta, porque a empresa não poderia perder esse negócio, né? Que iria render para ajudar a missão, né? Que eles tinham a conta missionária que ajudavam outras pessoas. E aí eles trabalharam afinco, né? Trabalharam a 200 por hora. E quando eles fizeram o cálculo, não, a outra empresa falou que 9 horas da manhã eles iriam buscar as mercadorias. E 8h58, né? Eles terminaram 2 minutos antes e assim, eles conseguiram um contrato com essa empresa além do que eles precisavam, né? A meta deles era 5 anos, né? Em parceria com essa empresa, e eles conseguiram 7 anos. Então, assim, tudo por disciplina, por ordem, vamos dizer, por agilidade, né? E eu sempre digo que às vezes nós não precisamos, se nós ficarmos na nossa zona de conforto, nós não conseguimos nada, né? Mas se nós tivermos, superarmos desafios que a gente imagina que não é impossível, a gente consegue. Com fé em Deus, com a orientação de Deus, com a ajuda de Deus, a gente consegue. Gente, tem uma frase que fala assim, ó. Que o impossível, ele só é impossível até acontecer. E quem faz acontecer? Nós. Nós fizemos acontecer. Então, assim, é um filme muito legal. Em certos momentos descontraído, em certos momentos assim que nos fazem refletir sobre a oração, o perdão, sobre um cidadão do bem, sobre não ficar conformado só lá no quarto jogando, né? Mas tomar atitude, responsabilidade e comprometimento. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, acordam. Por que eu falo assim? Eu digo, a vida não é uma fantasia. Acorda para a realidade. A vida não é só. Eu ia falar o nome aqui, mas eu não vou falar. Né? Mas não é só ir passando ali rápido na tela. Vocês já se tocaram o que é, né? Não é só isso. A vida não é só telas. Né? Nós vivemos no mundo digital, precisamos. É legal nos momentos de folga, né? Um tempinho ali que nós temos. É interessante a gente ver para estar inteirado, até para descontrair, mas o primordial é responsabilidade, comprometimento, que faz toda a diferença. Né, Sarinha? É isso. Então, indicamos esse filme, né? Indicamos. Que, gente, envolve também o que? Ética, postura, né? Como que a gente deve se portar. Porque ele não queria nem fazer faculdade. Ficava só jogando videogame. Depois que ele mudou, né? Que ele foi impactado, assim, né? Por Deus e pela orientação do seu chefe, ele resolveu fazer um curso de administração, né? Ele resolveu fazer faculdade. Então, assim, muda tudo, sabe? Eu falo para os meus alunos que a vida não é só fantasia, porque lá fora, no mercado de trabalho, vai ser exigido, vai ser cobrado. E, e assim, ó, a vidinha ali de fantasia, né, só de brincadeirinha, acaba, gente. É lógico que nós podemos se divertir, sim, nós temos que nos divertirmos para
relaxar a nossa mente, né? Mas na hora do sério é sério, né? Ter disciplina, saber como se postar. Ele aprendeu até como cumprimentar uma pessoa que ele não sabia, né? Porque, e aí, cara, tá ligado? Gente, né? Olha no olho de quem você vai cumprimentar e faça a pessoa sentir que ela é importante para você, tem educação, postura, né? Então é muito legal, isso ensina bastante o jovem, o adolescente e assim, tudo que ele aprendeu, assim, é, a gente tira uma lição muito legal, muito verdadeira, né? E que as futilidades, depois ele aprendeu que não eram tão importantes assim. As prioridades dele mudaram, né? Uhum. Depois ele até ganhou um carro, enfim, né? Assistam, gente, vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. E me empolguei demais agora. Percebemos. Tem mais alguma coisa a relatar sobre o filme, Sarinha? Não. E ele teve uma mudança radical, gente. Tudo que era para dar errado deu certo. Dessa vez deu certo. Então, e a gente ficamos por aqui. Uma ótima segunda-feira para vocês, com muita determinação, muito foco e muita disposição. Não se esqueça, minha gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com o amigo, comenta e nos segue lá nas nossas redes sociais, Bassara Felícia no Conquista, @profmiriam822023 e @mãefilha2024.ms. Muito bem, até o próximo vídeo. Tchau!